Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé nesse momento, nos achegar. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Fale com Deus aquilo que está no seu coração, aquilo que você deseja dizer a Ele nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, falar conosco aquilo que está no teu coração. Estamos aqui, ó Deus, com um propósito de te adorar, com um propósito de te agradecer. Estamos aqui, ó Pai, dispostos a receber, a ouvir da sua voz. Venha fluir neste lugar, ó Deus, conforme o teu Espírito deseja. Aqueça cada coração aqui nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco, não exatamente aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Venha quebrar barreiras, ó Deus, que nos impedem, ó Deus, muitas vezes de nos aproximar de Ti, de Te adorar como o Senhor realmente merece ser adorado. Muito obrigado, Pai, por cuidar de nós, por nos amar e por habitar em nosso meio, em nossos corações. Muito obrigado por tudo. Amém. Aleluias. Em Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E às vezes falta fé no nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Falta essa confiança no Senhor, porque nada mais é a fé do que confiar em Deus, confiar naquilo que a gente não enxerga. E o Senhor espera isso de nós, que nós apenas confiemos nele. E nós temos um Deus que nós podemos confiar, que nós podemos adorar, que nós podemos amar. Um Deus que não nos abandona em momento algum. Seja nos momentos bons ou ruins, Ele vai estar sempre ali. Ele não muda e Ele é o mesmo sempre, hoje e eternamente. E nós podemos nos alegrar, ainda que a gente não enxergue o dia de amanhã, ainda que a gente não enxergue fora da escuridão. Nós podemos confiar em meio à escuridão, em meio às provas, em meio às dificuldades, que o Senhor está ali conosco. Amém? Nós temos um Deus que podemos confiar. Você pode cantar Ele nessa noite de todo o seu coração, dizendo: sim, Senhor, eu posso confiar em Ti, eu quero estar em Ti firme. Aleluias. Tem Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero
através das nossas fraquezas, muitas vezes que nós somos aperfeiçoados por Ele. E nós podemos crescer, e nós podemos desenvolver tudo aquilo que nós achamos que nós somos capazes. Aleluia. Sabe, meu amado, às vezes a gente oferece uma adoração repetitiva a Deus. Às vezes a gente oferece uma adoração tão repetida que a nossa oração não passa mais disso. A nossa adoração já não tem sentido, sabe por quê? Porque nós apenas cantamos, nós apenas oramos, mas o nosso coração muitas vezes não está sendo levado de acordo com aquilo que os nossos lábios pronunciam. Mas o nosso Deus não muda diante disso. Nós podemos até mudar, mas Ele não. Porque Ele nos limpa, e através desse amor verdadeiro que nos encontrou, Ele nos limpou, Ele nos purificou, Ele nos resgatou e nos salvou. E nós estamos livres e limpos diante de Ti, Jesus.
Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Vamos ler o versículo 13. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Vamos orar. Peça ao Senhor que te abençoe com a palavra no seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, graças te damos pela vida, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Graças te damos por este dia. Graças te damos por estarmos aqui. Nós te pedimos nesta hora, abençoa-nos por meio da tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Ministra a cada um de nós aquilo que temos necessidade de ouvir e receber do Senhor. Que a tua palavra alcance os nossos corações, de modo, ó Deus, que a gente guarde e coloque em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa-nos assim, ó Deus, não porque somos merecedores, pois não somos dignos, mas pela tua graça e misericórdia o Senhor tem nos alcançado. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós começamos a falar nesse texto e falávamos da nossa batalha, falávamos que é importante a gente entender a batalha para melhor lutar. É importante a gente entender o modo como nós devemos lutar. É importante a gente entender que a gente está numa luta, que a gente está numa batalha e nós não podemos fugir dessa batalha. Não podemos sair, dizer eu não quero batalhar, eu não quero estar nessa batalha. Isso é simplesmente impossível. Todos nós estamos na batalha, todos nós estamos na luta. E se nós não aprendermos, se nós não entendermos a nossa batalha, a gente não vai lutar bem, a gente não vai conseguir lutar adequadamente. Portanto, nós aqui nesse versículo que nós lemos, nós falamos na semana passada que nós enfrentamos dias maus. A palavra de Deus nos diz que o dia mau vem, e nós devemos nos preparar, nós devemos nos equipar com a armadura de Deus, para que quando vier o dia mau, a gente resista, para que a gente permaneça de pé, vencendo tudo, vencendo toda e qualquer situação, para que assim a gente permaneça de pé, permaneça inabaláveis. E nós falamos aqui sobre o dia mau. O que é o dia mau? O dia mau não é o dia da tristeza, o dia mau não é o dia em que nós ficamos tristes, o dia mau não está associado às nossas emoções. O dia mau não é o dia em que nós recebemos uma má notícia. Diga-se de passagem, na quinta passada nós falamos isto, no sábado de manhã nós recebemos a notícia que a nossa irmãinha lá no Prado falecera, a mãe do nosso irmão Wolflane. Para mim foi uma notícia muito triste. A irmã era uma pessoa que lutava contra a enfermidade e eu tinha um carinho muito especial por aquela irmã. E foi um dia triste, foi um dia muito triste. Mas quando a palavra de Deus nos fala de dia mau, não se trata desse dia. Não se trata desse dia do luto. Não se trata desse dia da notícia ruim. A palavra de Deus está nos falando do dia em que nós temos que enfrentar
pecado, no dia que nós temos que enfrentar o mundo, no dia que nós temos que enfrentar os ataques do diabo, no dia em que nós temos que enfrentar as ciladas do diabo. São os dias em que o diabo usa as oportunidades que ele tem para tentar nos derrubar. O diabo só nos arma ciladas dentro daquilo que é oportunidade, dentro daquilo que é uma oportunidade para ele nos derrubar. Ou seja, o diabo ele nos estuda, ele nos conhece, não nos conhece como Deus conhece. O diabo não é onisciente, o diabo não é onipresente, mas ele é um ser que está neste mundo por quase toda a história da humanidade. Ele é um ser que conhece a humanidade desde o seu início. Então ele conhece muito bem o homem. Então o diabo ele usa as oportunidades que ele tem para nos armar ciladas. E quais são as oportunidades? As nossas fraquezas, as nossas displicências. Então o dia mau é esse dia em que nós temos que enfrentar o pecado, é o dia em que nós temos que lutar, é o dia em que nós temos que vencer o pecado, é o dia que nós temos que vencer a desculpa, como nós falamos aqui, a responsabilidade das nossas atitudes, é o dia que nós temos que vencer a autopiedade, não termos pena de nós mesmos, é o dia em que nós devemos vencer a generalização, quando nós olhamos à nossa volta e percebemos que muita gente está vivendo no pecado, muita gente está fazendo, muita gente está seguindo por determinado caminho e a gente não pode dizer eu vou seguir nesse mesmo caminho. O diabo nos arma ciladas em todas essas áreas e em todas as estratégias possíveis. Eu citei algumas questões aqui para exemplificar. Nós precisamos permanecer de pé, resistentemente, no dia mau, para que depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis em todo e qualquer dia mau que se apresentar às nossas vidas. Amém? E hoje eu quero continuar dizendo que o dia mau vem e nós precisamos resistir. A palavra de Deus nos diz aqui, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Como que a gente vence? Como que a gente consegue resistir o dia mau? Como que a gente faz para resistir esse dia mau? Como que a gente faz? Porque a gente lê a palavra de Deus e a gente sabe que a gente tem à nossa disposição a armadura de Deus e a gente deve tomar toda a armadura de Deus. Nós não vamos falar aqui da armadura de Deus especificamente, mas nós já falamos sobre isso e há outras oportunidades ainda para falarmos sobre a armadura de Deus. Mas quando tomamos a armadura de Deus, nós podemos resistir o dia mau, para que depois de vencermos tudo, permanecermos de pé, permanecermos inabaláveis. Como é que a gente consegue resistir uma vez que a gente tem a armadura de Deus? Uma vez que a gente está vestido com toda a armadura de Deus? Como que a gente consegue resistir? A primeira coisa que eu quero colocar aqui é que a gente você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Entendeu? Se conhecer em que sentido que você precisa se conhecer? Você e eu sabemos muito bem o que é o nosso coração. Você conhece o seu coração. Você conhece você mesmo. Quanto mais você pensa, quanto mais você se estuda, se avalia, e aqui é necessário que a gente se conheça, principalmente as nossas fraquezas. Se eu quero resistir, se eu quero vencer o dia mau, a única coisa que pode me derrubar são as minhas fraquezas. São os meus pontos fracos, porque é nisso que Satanás vai trabalhar. O diabo vai explorar os nossos pontos fracos, o diabo vai explorar as nossas fraquezas, e ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos pontos fracos. Agora resta saber se nós conhecemos a nós mesmos.
É claro que nós devemos conhecer as nossas qualidades, é claro que nós devemos conhecer os nossos pontos fortes, mas é muito importante que na batalha a gente conheça os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas, aquilo que nós temos dificuldade, aquilo que a gente já percebeu que a gente tem menos resistência. A gente precisa olhar e falar assim: qual é o meu histórico? Quais são as tentações que mais mexem comigo? Quais são as áreas que eu tenho menos resistência? E quando nós nos conhecemos, a gente tem a chance de trabalhar, de nos preparar para nos proteger. Só o fato, meus irmãos, só o fato de nós conhecermos as nossas fraquezas já é uma grande coisa. Porque quando nós não conhecemos, quando nós não enxergamos os nossos pontos fracos, nós estamos vulneráveis, nós estamos à mercê do diabo, nós não podemos resistir, não é? Quando a gente não conhece, a gente só vai apanhar e não sabe de onde está vindo. Outro dia, Diógenes, meu sogro, um pouco teve que ir numa casa dele, teve que ir para tentar consertar um vazamento no banheiro, mexeu de um lado, foi de outro, e foi investigando, estava lá o vazamento, sabia que tinha, inegável, tinha um vazamento. Mas foi mexendo, e ele descarta uma coisa, descarta outra, até achar a origem do vazamento. Entendeu? Mas se a gente não conhece, se a gente não vai buscar onde é que está, por onde é que está entrando o problema na minha vida, por onde é que o diabo está me vencendo, por qual ponto fraco, a gente vai ficar só apanhando no escuro, sem saber de onde está vindo. Se a gente não buscar saber por onde eu estou sendo atacado, quais são os meus pontos fracos. Irmãos, não adianta, eu sempre falo aqui, não adianta você só orar. Não adianta você orar: Deus, toma nas tuas mãos, me protege, me guarda, me livra do mal, meu Senhor, e pronto. Não adianta você fazer esse tipo de oração e sair de qualquer jeito, não. Porque esse tipo de oração não tem muita diferença do católico que se benze. Entendeu? Preste atenção nisso. Não tem muita diferença do católico que faz o sinal da cruz e fala: estou guardado e tal. Não tem muita diferença. Já viu aquele jogador de futebol, quando entra, ele faz o sinal da cruz? Se aquilo fosse proteger si mesmo, não estou dizendo que Deus não pode proteger as pessoas. Mas se ele não entra, se ele não tem cuidado, se ele não toma os cuidados devidos, como todos têm que tomar, o jogador de futebol, ele vai se machucar. Então nós devemos orar, sim. Nós devemos buscar o Senhor, devemos crer e confiar no Senhor, devemos pedir ao Senhor que nos guarde, que nos proteja, devemos, mas nós devemos agir, nós devemos buscar, nós devemos nos conhecer, nós devemos parar e pensar: quais são os meus pontos fracos, quais são as áreas vulneráveis da minha vida, são as minhas emoções, é o dinheiro, é na área material, dinheiro, é na área do sexual, tudo que envolve a sexualidade, são nos relacionamentos, é o meu temperamento. Eu sou uma pessoa de temperamento difícil. Por onde o diabo tem conseguido armar ciladas para a minha vida? E no que eu tenho caído? Quais são as ciladas que o diabo tem armado contra a minha vida? E aí cada um de nós precisa olhar para o próprio coração e buscar, e pedir ao Senhor em tudo, orar. Nós não podemos orar e não fazer nada, mas nós devemos orar. Sem oração não vai conseguir.
A gente tem que fazer como o salmista: Senhor, sonda o meu coração, vê se ainda em algum caminho mau. Me ajuda, Senhor. Me ajuda aqui, Senhor. Me ajuda a olhar para mim mesmo. Sonda o meu coração e mostra. Quando a gente quer se conhecer, a gente busca a Deus para que Deus nos mostre, para que Deus nos conduza, para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente veja. É como eu disse aqui, aí o Senhor vem com a palavra como um espelho e põe na nossa frente. Olha, Ele está dando uma olhada, dá uma olhada em você. Está vendo como é que isso aqui não está bonito na sua vida? Está vendo aqui? Deus mostra a nossa alma, o nosso coração, de forma que a gente passa a se conhecer melhor. E aí, se eu entendo, se eu conheço a mim mesmo, se eu conheço que eu tenho fragilidades em qualquer situação da minha vida, se eu conheço que eu tenho fragilidades em qualquer área, em qualquer circunstância, eu já tenho aí um passo dado para que eu possa resistir no dia mau. Só para concluir isso aqui, nunca pense que você não tenha pontos fracos. Entendeu? Você pode pensar em algum aí? Pelo menos um. Um é muito pouco, né? Você pode pensar pelo menos uns 2 ou 3. Se você não consegue ver, você está precisando muito buscar. Se você não consegue ver que você tem 1, 2, 3 ou mais pontos fracos, áreas que são frágeis na sua vida, você está precisando muito se colocar diante de Deus para: Senhor, me mostrar para meus olhos, ilumina a minha vida, Senhor. Olha o meu coração, sonda a minha alma, Senhor, para que eu veja as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Não importa de onde tenha vindo, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade disso aqui por causa disso, porque eu aprendi com os meus pais, eu aprendi o modo como eu fui criado. Ah, porque uma situação assim. Não importa de onde tenha vindo. Não importa de onde tenha vindo. Quando a gente conhece e a gente coloca diante de Deus, a gente tem a chance de lutar para vencer. A gente tem a chance de resistir. Se a gente não reconhece que a gente tem pontos fracos, se a gente não sabe, diminui as nossas chances de resistir, diminui as nossas chances de vencer, de não cair na cilada do diabo. Portanto, começa a pensar na tua vida. Quais são as áreas frágeis da minha vida? Os pontos fracos da minha vida? Eu preciso consertar isso aqui. Eu preciso achar onde está o vazamento. Ah, pastor, mas já procurei. Procura mais. Procura mais. Se você tem caído na cilada do diabo, é porque tem pontos fracos e você não está vendo. E se você está vendo, ótimo, precisa lutar, porque não basta só ver, não basta só saber, é preciso lutar, é preciso cuidar. Isso não é só saber. Saber é um passo que a gente dá para que a gente consiga resistir. Uma outra coisa que nós precisamos fazer para resistir é, uma vez que a gente sabe dos nossos pontos fracos, e mesmo em áreas que nós julgamos que somos fortes, é não se expor. Entendeu? Nunca se exponha ao pecado. Lute para que você não se exponha ao pecado. Irmãos, muitas vezes quando nós temos pontos fracos, áreas que são frágeis, a gente cai na cilada do diabo porque a gente se expõe. O que é se expor? É você se colocar numa condição em que aquilo vai estar mais próximo de você, a chance de você cair numa cilada vai estar mais próxima. Então, se a gente sabe que tem um ponto fraco, a gente sabe que a gente é frágil numa área, em alguma situação, nós devemos correr. Nós devemos não nos expor. Entendeu? Ah, pastor, o meu ponto fraco é que quando eu junto com os amigos, quando junto com as pessoas, aí acaba me envolvendo, influenciando. Então não junta.
É assim, é simples assim. É simples assim. Entendeu? É simples. Tem gente que não resiste, fala assim, não resiste, eu minto. E eu começo a mentir e eu não resisto. Então, tome cuidado, não se coloque em situações que você vai ter que mentir. Não se coloque em situações que você vai dar lugar ao diabo. A Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo. E a gente resiste como? A gente resiste, é aquilo que nós estudamos aqui várias semanas, há pouco tempo atrás. É aquela questão da prevenção. Está entendendo, irmãos? É aquela questão da prevenção. Então, não se exponha. Não se exponha. É a questão do seu temperamento. Meu temperamento é difícil e eu me desgasto com as pessoas. Então tome cuidado. Tome cuidado. Quando eu menos espero, quando eu já vejo, eu já estou em algum problema, já estou numa confusão, já me desgastei com as pessoas. Então começa a observar. Alguém chegou para falar com você de alguma maneira, que você sabe assim, olha, isso aqui vai gerar um desgaste para mim. Olha, sai. Não dê vazão para a conversa. Porque você sabe que você vai se desgastar, você se conhece. Pode até criar um problema. Então não se exponha ao pecado. Não se exponha diante das suas fraquezas. Pessoa que tem problema, tem fraqueza na área sexual, evita as coisas que vão, situações ou circunstâncias que vão favorecer ao diabo. Entendeu? Não adianta. É a mesma coisa você colocar lá um bife de carne na frente de um cachorro, coloca lá e sai para ver. Você colocou ali e saiu, vai comer. Porque a natureza do cachorro é essa, ele sente o cheiro daquela carne e ele vai comer aquela carne, não tem jeito. É a natureza dele. A natureza da gente é pecaminosa, irmãos. Se tem uma área sua que é fraca, não se exponha. Foge. Salomão diz nos provérbios assim que a pessoa sábia, ela vê o mal e se desvia. A pessoa sábia, ela vê o mal, ela fala isso aqui não é para mim não, eu tenho que virar as costas para isso aqui, eu tenho que tomar outro caminho, eu tenho que esperar, não dá para eu ir agora, eu vou depois, não dá para eu fazer isso agora, eu vou fazer depois, não dá para eu ir por esse caminho, eu vou por outro. Mas diz que a pessoa tola, ela passa e sofre o dano, e sofre o mal. A pessoa tola, ela acha que pode se expor e que não vai ter consequência. Ela acha que pode se expor e que ela vai ficar de pé. Se nós nos expormos ao pecado, se nós nos expormos às ciladas do diabo, não adianta, isso se chama soberba, é tolice, a Bíblia diz. É tolice, é falta de sabedoria. Nós vamos cair na cilada do diabo, porque a gente acha que vai vencer. Quando a gente quer vencer, a gente não se expõe. Entendeu? Você fala assim, eu tenho tido fraqueza, eu tenho caído em pecado, eu tenho caído em tentação, eu tenho essas fraquezas, mas você não vai conseguir vencer se você não ter o cuidado para não se expor. Não se expor. Entendeu? Se o homem não aguenta ver uma mulher passando ali e ele já fica imaginando coisas que não deveria, ele tem que sair, ele tem que virar as costas, ele tem que correr. Você acha que José correu da mulher de Potifar por quê?
Se ele ficar lá, ele cai. Todo mundo conhece a história de José. José trabalhava na casa de Potifar, servo de Potifar, e a mulher viu José bonitão e falou: quero ser para mim, e agarrou ele. José não ficou com conversa, não, vamos parar com isso e tal, não dá. José não ficou lá assim, né, aquela coisa assim, não dá, eu sirvo a Deus, né, não ficou lá, o Senhor te repreenda, sai para lá em nome de Jesus. Não, a mulher, José, não quero saber de conversa. Agora não é hora de orar, não é hora de repreender, não é hora de ter conversa nenhuma, não é hora de eu dizer que eu sou crente, não é hora de eu correr. E deu linha, e foi embora, fugiu. Entendeu? Sabe por que José fugiu? Porque se ele ficasse lá, você já sabe o resultado. Ele caía na cilada. Presa fácil. Por isso ele fugiu. Está entendendo? Se você sabe que tem uma fraqueza em alguma área, lá no seu trabalho, ou em casa, na família, nos relacionamentos, em qualquer área, você quer resistir no dia mau, que o diabo vai armar ciladas, e isso é o dia mau, a gente precisa não se expor. Entendeu? A gente precisa não se expor. Está lá a arapuca com aquilo que a gente deseja. Você fala assim: não. Tem uma coisinha estranha lá, mas tem. É o pássaro. O pássaro vê a arapuca. A arapuca é uma coisa estranha, mas lá está a comida. Ele olha para a comida, ele olha para o que atrai, ele olha para o que ele deseja. Ele não se importa muito com aquela coisinha estranha. Nosso Deus não é Deus de confusão. Aquilo que Ele tem para nós é bênção. E as bênçãos de Deus não vêm para nós com confusão. As bênçãos de Deus vêm para nós em santidade, com clareza, na luz. Não tem uma coisinha estranha. Não vem para as bênçãos de Deus, não vem para massagear o nosso ego. As bênçãos de Deus não vêm para satisfazer os nossos desejos da alma. As bênçãos de Deus, como o nome já diz, para nos abençoar com clareza, de acordo à vontade de Deus. Não tem esse negócio de será. Será que é de Deus? Será? Entendeu? Que é de Deus, é de Deus. E quando a gente não se expõe, a gente tem menos chance de cair na cilada do diabo. Terceira coisa é que nós precisamos nos contrariar. Nós precisamos nos contrariar. Se você não quer cair na cilada do diabo, e a cilada do diabo, ela é armada baseado nos nossos pontos fracos, baseado naquilo que tem chance de ele ter bom êxito contra as nossas vidas, de ele ter sucesso na sua cilada. São coisas, portanto, que nos atraem, são coisas, portanto, que nos interessam. Entendeu? As ciladas só são ciladas de fato se elas nos interessam, se elas nos atraem, se elas nos encantam, se elas despertam algum desejo em nós, se elas vêm de encontro a nós naquilo que nós facilmente vamos ceder, vamos agir, vamos falar, vamos fazer. Então nós só vamos conseguir resistir se nós nos contrariarmos. Não há quem consiga vencer uma cilada sem se contrariar. Entendeu? Aqueles que são os nossos pontos fracos, nós só vamos vencer quando a gente passar a contrariar. Não vai deixar de ser ponto fraco.
Não vai simplesmente, a gente vai orar, vai jejuar, e vai desaparecer os pontos fracos. Não, a gente vai ter que aprender a contrariar os nossos pontos fracos. O diabo vai apresentar para nós esse lado, você vai olhar assim, olha, eu gosto muito disso. E essa situação é uma situação que é convidativa. Essa tentação, ela me atrai, mas eu não vou. Eu gostaria muito. É tentador falar, agir, fazer, pegar. É tentador, mas não vou. Nós precisamos nos contrariar. Não adianta você achar que vai vencer no dia que você tiver, no dia que você não tiver mais os desejos, no dia que você não tiver mais ponto fraco, aí você não vai deixar de ter ponto fraco. Porque você e eu somos pecadores, nossa natureza é pecaminosa. Nós vamos sempre ter pontos fracos, nós vamos sempre ter pontos vulneráveis nas nossas vidas. Nós não vamos orar e buscar a Deus ao ponto de a gente ser santo e falar assim, não, isso não é mais um problema para mim. Algumas coisas nós nos fortalecemos ao ponto de estas coisas já não nos incomodar tanto, já não termos tanta dificuldade, principalmente quando a gente busca a Deus e a gente vai tendo experiência e vai ganhando maturidade. Algumas coisas a gente vai controlando melhor, algumas coisas a gente vai domando mais, mas está ali, algumas coisas estão ali adormecidas, outras coisas a gente vai lutando a vida toda, mas a gente tem que lutar a vida toda, e é se contrariando. Ninguém que não se contraria não consegue resistir no dia mau. Você não vai acordar num belo dia e falar assim, hoje eu não estou sem vontade nenhuma de pecar, hoje eu sou só santo, hoje é santidade pura. Não vai ter esse dia. Não vai ter esse dia. Entendeu? Não vai ter esse dia que você não vai ter vontade de pecar. Não vai ter esse dia em que os seus pontos fracos não vão te convidar à fraqueza, ao pecado, às ciladas do diabo. Não vai haver. Não vai haver esse dia em que você vai desgostar do pecado. Entendeu? Você e eu nunca vamos nos desgostar do pecado nesse mundo. Sabe por que você e eu pecamos? Porque nós gostamos. Nós gostamos de pecar. Ou você não gosta? Tem algum mentiroso aí? Não vou nem te dar a chance para que você não caia nesse pecado. Você e eu pecamos porque nós gostamos. De algum modo a gente gosta. Entendeu? Então nós precisamos nos contrariar. Eu gosto, não é fácil. Isso é igual comida. A gente gosta de comer, não gosta? A gente gosta de comer. Aquela pessoa que gosta de comer, vai no médico, o médico fala, você tem que deixar de comer isso, aquilo, outro. E agora? Agora é uma luta. Agora é aquela luta da sua consciência, que você sabe do que você não pode, mais do que você gosta. E aí? Mas eu gosto. Eu não posso não, mas eu gosto. E aí? Ou você faz o que você gosta, ou você se contraria. Não é assim? Cada vez que você não come aquela comida que você tanto gosta, por conta da sua saúde, você está se contrariando, em nome da saúde. Entendeu? É assim, vou no médico, aí o médico fala assim para mim assim, olha, eu assim falo, Jackson, você tem que deixar, você não pode tomar café. Eu vou poder mesmo. Para mim não vai fazer falta. Eu quase não tomo mesmo. Entendeu? Eu quase não tomo mesmo.
Agora você fala assim, você não pode comer carne de jeito nenhum. Eu falo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não pode comer carne? E eu vou comer o quê, doutor? Você come outra coisa lá. Você vai comer só peixe. Carne bovina, outras carnes, só peixe. Carne de soja, meu Deus, que enganação. Não consigo me enganar desse jeito. Eu não consigo me enganar no meio aquilo e achar que é carne. Não consigo. Entendeu? Se a gente não se contraria, a gente não consegue vencer no dia. Então, se o médico falar assim, vai parar de comer carne, eu vou ter que lutar muito para contrariar o gosto. Eu gosto de comer carne, como muitos de nós gostamos. Entendeu? Ele fala, você não vai comer doce. Também não é muito difícil para mim, não. Não é muito, não. Mas para algumas pessoas isso seria um sacrifício, né, querido? Seria um sacrifício muito grande. Entenderam? Em último lugar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa não se expor, a gente precisa se contrariar. E em último lugar, para a gente resistir, a gente precisa crer no poder do Senhor. Preste bem atenção. Aqui a gente não pense que nós estamos na batalha sozinhos. Tudo que a gente faz é importante. Aliás, é necessário. Mas nós jamais vamos ter vitória. Nós jamais vamos conseguir resistir se nós não crermos no poder de Deus. Se nós não crermos que junto a cada ação dessa que a gente tem, junto a cada atitude que a gente tem, Deus está manifestando o seu poder. Deus está manifestando a sua graça sobre as nossas vidas. Portanto, não é uma simples ação. Portanto, não é uma simples atitude nossa. Você fala assim, mas eu vou me conhecer e daí? Eu vou procurar não me expor e daí? Eu vou me contrariar sim. E daí, quando você faz isso, o Espírito de Deus está presente nas nossas vidas, e o poder dele se manifesta nas nossas vidas, o poder dele se manifesta nas nossas atitudes, o poder dele é sobre nós, porque sozinhos nós podemos fazer qualquer coisa, nós podemos conhecer a nós mesmos, podemos não nos expormos, nós podemos nos contrariar, mas se o poder de Deus não estiver sobre nós, nós não resistimos ao diabo. Nós temos a necessidade de termos todas as atitudes devidas, mas sem o poder de Deus sobre as nossas vidas, sem a manifestação da graça de Deus em nossas vidas, nós não vamos resistir no dia mau. Por isso nós precisamos crer, meus irmãos. Eu posso fazer, eu preciso me equipar com a armadura de Deus, eu preciso ter todas as atitudes que eu preciso, as atitudes necessárias, mas eu preciso confiar, eu preciso crer que no caminhar da minha vida o Senhor está manifestando o seu poder sobre mim. Cada ação que eu faço não é uma ação só minha, é uma ação acima de tudo movida pelo poder de Deus. Por isso Jesus diz assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder de Deus nas nossas vidas, é poderoso nas nossas vidas, meus irmãos. Se nós não crermos nisso, meus irmãos, nós devemos fazer, mas é na força do Senhor. É como Paulo diz, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós temos a nossa atitude de agir, de fazer, de lutar, de batalhar, mas é o Senhor quem nos dá o crescimento, é o Senhor que nos dá a vitória. É o Senhor quem manifesta o poder.
que afugenta o diabo. É o Senhor que manifesta o poder, que faz com que as nossas atitudes tenham resultados frente às ciladas do diabo. Tudo isso que eu falei aqui, nós poderíamos encontrar nos ensinamentos de um psicólogo, nós poderíamos encontrar no conhecimento filosófico, e as pessoas poderiam fazer isso aqui. Qualquer pessoa descrente poderia falar: vou me conhecer, não vou me expor, eu vou me contrariar. Mas não bastaria para resistir às ciladas do diabo, porque seria apenas a ação humana, seria apenas a ação do homem. E o que realmente afugenta o diabo não são as nossas ações sozinhas. É como se nós pegássemos, Deus nos desse um espelho e falar: toma esse espelho, põe ele aí, aponta ele aqui para a minha luz e aponta na cara do diabo, porque ele não resiste à minha luz. E a gente pega o espelho que Deus nos deu, a gente pega a palavra que Deus nos deu, a gente pega os ensinamentos que o Senhor nos deu, a gente tem toda a atitude, a gente obedece, a gente conhece: olha, eu preciso me proteger aqui, eu preciso não me expor, eu preciso me contrariar em tudo aquilo que é desejoso para mim. E eu pego esse espelho e aponto na cara do diabo, a luz de Cristo. Entendendo? Nós precisamos agir, mas o que afugenta o diabo mesmo é o poder de Deus, é a luz de Cristo. Então nós precisamos crer. Nós precisamos crer que cada ação nossa, ela é banhada pelo poder do Altíssimo, contra o qual o diabo não tem poder algum. O diabo não tem poder contra Deus. O diabo tem poder contra você e eu. O diabo tem poder para nos tentar, para nos derrubar, para nos fazer mal, mas ele não tem qualquer poder e autoridade contra o Senhor Jesus. Por isso nós precisamos crer. Por isso nós precisamos crer que as nossas ações não são meramente humanas, não são meramente ações que qualquer pessoa poderia fazer, porque nós as fazemos no Senhor, confiando no poder do Senhor. Então não basta você simplesmente ouvir a palavra assim: eu ouvi, entendi e vou simplesmente fazer. Eu preciso fazer crendo e confiando que o Senhor é comigo. Você precisa fazer crendo e confiando que o Senhor está presente. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse: prega aí por todo mundo e pregar o Evangelho. Vocês precisam sair, pregar o Evangelho. Entendeu? Fazer discípulos. Olha o que Jesus disse: vocês vão fazer. Agora Jesus fecha como? Como é que Jesus fecha? Lá em Mateus: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É como se Jesus dissesse lá, como ele havia dito: sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Vocês fazem, mas é comigo. Jesus disse que ele é a videira e nós somos os ramos. É da videira que nós recebemos. Nós que somos os ramos recebemos de Jesus a força, a graça, o poder, para que toda atitude nossa seja frutífera, seja abençoada. Então não pense que você simplesmente vai fazer. É extremamente necessário fazer,
ter atitude, mas fazer somente com a nossa intelectualidade, com o nosso conhecimento, com a nossa força, não nos dará qualquer êxito. Mas se nós cremos no Senhor, Senhor, estou fazendo em obediência ao Senhor, estou fazendo pela tua vontade. Quando eu resisto a uma tentação, eu resisto em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é falando em nome de Jesus. Eu resisto porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu resisto porque eu sei que o Senhor ele quer me guardar. Eu resisto porque eu sei que o Senhor ele quer me livrar. Eu resisto porque eu sei que o Senhor é comigo. Então nós precisamos crer no poder do Senhor sobre as nossas vidas. Creia. Só para concluir, é como pregar o Evangelho. Você já percebeu que a gente prega o Evangelho, mas quem converte é o Senhor? Se a gente não cresce que o Senhor converte, não adiantaria pregar o Evangelho, porque nós jamais poderíamos tocar o coração e a alma de alguém, mas nós pregamos porque sabemos que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. Nós lutamos porque sabemos que o Espírito Santo de Deus é poderoso para nos abençoar em toda a ação nossa. Em nome de Jesus. Pense de pé no seu lugar. Vamos cantar. Vamos cantar o mesmo canto que nós cantamos semana passada, me parece. Ele se lembrou, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Gostaria que nós cantássemos esse canto. Você que trouxe a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, você vai trazer enquanto nós cantamos esse cântico. Que o Senhor seja honrado e adorado sempre através das nossas vidas. O Senhor Jesus é poderoso para nos abençoar e tudo que Ele conquistou está disponível para nós. E na força do seu poder nós lutamos e nele somos mais que vencedores. Jesus conquistamos, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder.
Bendizemos ao Senhor nesta hora, dando graças a Ele, porque Ele verdadeiramente disponibiliza para nós a sua armadura e armas poderosas para lutar. Peçamos ao Senhor que nos dê graça e sabedoria, estratégia para resistirmos o dia mau. Pai Santo, a Tua palavra nos diz para sermos santos como o Senhor é santo. E nós, ó Deus, estamos nessa caminhada. Sabemos que jamais seremos perfeitos ou totalmente perfeitos nesse mundo. Sabemos que jamais deixaremos de lutar contra o pecado desse mundo. Sabemos disso, Senhor. No entanto, ó Deus, a chamada do Senhor e o nosso desejo é seguir o caminho da santificação, nos moldando, Senhor, nos moldando ao Senhor, aprendendo com o Senhor, servindo ao Senhor, não nos moldando a esse mundo, resistindo ao diabo, Senhor, resistindo o dia mau, permanecermos firmes, inabaláveis. Sabemos que a Tua graça é sobre nós, que a armadura do Senhor está disponível para nós. Ensina-nos a lutar, Senhor. Desperta, Senhor, cada um que tem, ó Deus, que tem deixado as portas abertas para o diabo. Cada um, ó Deus, que tem, ó Deus, exposto às suas fragilidades, se tornado vulnerável ao diabo. Desperta cada um de nós, ó Deus, para enxergarmos os nossos pontos fracos e trabalharmos para cuidar, para nos proteger, para usarmos as armas poderosas do Senhor para resistirmos no dia mau, permanecermos sempre firmes, inabaláveis. Abençoa cada um aqui nesta noite, Senhor. Se alguém aqui, Senhor, tem enfrentado dias maus, com frequência, sido atingido, alguém que vem sendo atingido, ó Deus, nas suas fraquezas, tem caído, desperte essa pessoa para tomar as atitudes devidas, lutar, confiar no Senhor, crer que o Senhor é poderoso, crer que o Senhor é maior que aquele que está no mundo, crer que o Senhor é poderoso para nos abençoar, para nos guardar, para nos conduzir no caminho da santificação, mesmo não alcançando a perfeição plena nesse mundo. O Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos purificado, o Senhor tem nos santificado. Nós queremos andar nesse caminho. Dá-nos discernimento, Senhor, para que a gente viva uma vida agradável a Ti, em nome de Jesus, para a Tua glória. Que a Tua bênção alcance aqui cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adulto, Senhor, em nome de Jesus. Guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor, e dá-nos força e graça para lutarmos, para fazermos o que é necessário nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que a Tua bênção poderosamente alcance cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, nesta noite, por este culto. Obrigado pela presença de cada um que aqui está. Cada um tem buscado ao Senhor em adoração, cultuado ao Senhor. Cada um tem perseverado nos Teus caminhos. Nós Te damos graças. Obrigado pela comunhão. Obrigado pelo amor do Senhor que é derramado em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Continua nos abençoando. Nós dependemos do Senhor todos os dias. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz nos alcance todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até domingo, juntos estaremos cultuando ao Senhor.